E aí, futuros programadores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Me chamo Matheus Pereira, sou professor de programação e essa aula é muito legal. É uma aula destinada a tabelas. É um conteúdo que é usado bastante. Inclusive, eu já trouxe aqui para vocês uma página, tá? Esse Hello Pizza é uma empresa fictícia, tá? É um exercício que eu estou fazendo na DevMedia, que é a escola da onde eu tenho estudado alguns conteúdos novos sobre programação. E aqui tem essa página, tá? Contendo lá embaixo uma tabela, tá? É uma tabela que ela está estilizada em CSS, tá? Tem alguns itens aqui que não tem por padrão, por exemplo, esses botões aqui não existem por padrão no HTML. Ele está estilizado em CSS, que é o nosso próximo conteúdo, né? Porém, aqui vocês podem ver uma tabela onde a pessoa pode escolher a quantidade daquele sabor de pizza, né, e o preço unitário de cada uma delas. E aí tem aqui o total utilizado. Então, essa tabela é muito interessante porque ela tem títulos, ela tem o conteúdo e ela tem aqui um rodapé, digamos assim, com o total que vai somando aqui todo o conteúdo que eu vou pedir daquela pizza, tá? É lógico, essas ações que estão sendo feitas dentro da, da tabela, isso não é feito nem em HTML e nem em CSS, é feito em JavaScript. Mas hoje nós vamos estar vendo o pontapé inicial, que é a tabela, tá? Eu vou trazer esse mesmo conteúdo para vocês em CSS, tá bom? Então, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou estar explicando para vocês o conceito de tabela, tá bom? Como que é feito uma estrutura de tabelas, tá? A primeira coisa que vocês têm é o título, tá? Eu vou estar dando um zoom aqui para vocês estarem enxergando um pouco melhor. Eu tenho aqui os títulos, tá bom? Esses títulos eu posso colocar aqui nesses quadradinhos, tá? Cada célula dessa tem um nome, digamos assim, dentro do HTML. Toda coluna eu chamo de TD e toda linha eu chamo de TR, tá? Então esse conteúdo tem que ficar bem estruturado porque ele pode parecer um pouco confuso dentro do HTML, tá? Mas é um conteúdo bem simples e é só vocês entenderem, tá? Esse conteúdo então, para eu conseguir fazer uma tabela, vamos estar vendo isso na prática que vocês vão estar entendendo um pouquinho melhor, tá bom? Nós vamos estar vindo aqui no Visual Studio, vamos criar um novo uma nova página, tá? Vou fechar isso aqui, ó, abri sem querer. Vou estar colocando aqui como aula 5.html. Vocês vão estar dando um enter, tá bom? Vamos criar aqui um novo arquivo HTML5. Dessa vez nós não vamos estar copiando e colando, vamos estar criando um conteúdo novo mesmo. Vamos mudar aqui o título para tabelas. E aqui, né, um item que não é tão relevante assim, mas a gente pode estar alterando para PTBR aqui para deixar em português Brasil, tá? Então o que vocês vão estar fazendo? Vamos colocar aqui um título, tá? H1 e vamos estar colocando tabela em HTML5 como o título, tá bom? E aqui para a gente começar o código de tabela é o código table, tá bom? O código table então ele vai estar iniciando a nossa tabela, tá? E a gente vai estar iniciando uma linha dentro dessa tabela. Então, voltando aqui ao conceito, nós vamos estar iniciando uma linha, tá? Isso aqui, por mais que tenha colunas aqui mostrando o TD, isso aqui é uma linha, certo? Então, a gente começa por uma linha, tá? A quantidade de colunas, aí isso vai ser dentro das linhas. Porque aí, finalizando uma linha, ele já inicia uma outra. E aí eu tenho que colocar a quantidade de colunas dessa nova linha. Tá? Então, nós vamos estar iniciando por uma linha. E uma linha, a gente sabe que é TR. Então, aqui dentro, TR. Vou estar abrindo e vou estar dando mais um Enter. Tá? Quantas colunas vai ter a nossa tabela? Bom, aqui eu vou estar fazendo, só para explicar, uma tabela de 3 colunas. Então, eu teria que abrir aqui 3 TDs. Tá? Então, ficaria dessa forma, tá? Aqui eu usei o conceito lá que eu já tinha explicado de Shift mais o Alt e setinha para baixo, né? E ele vai copiando mais conteúdos aqui pra gente, tá? Mas se você não quiser fazer isso abrindo e fechando, você pode fazer. Então aqui eu tenho
uma linha com 3 colunas, tá? Então, se eu for colocar alguma coisa aqui só para a gente poder escrever, eu colocaria aqui, ó, alunos, e aí colocaria assim, nota 1, e aqui embaixo, nota 2. Se eu salvar isso e abrir esse conteúdo, vou estar abrindo aqui a minha pasta de aulas, aula 5, e já vai estar abrindo aqui pra gente. Ah lá, ele mostrou a nossa tabela. Ah, mas a nossa tabela está sem linha. Não tem problema, essa tabela sem linha, porque ela, é assim que ele vem por padrão. Isso a gente coloca lá no CSS, mas tem uma forma de a gente colocar dentro do HTML, tá? Eu não indico, eu vou estar colocando agora só para ele ficar com as linhas, mas a forma de a gente colocar é aqui dentro do table, colocando a opção border, tá? De um pixel. Então, colocando dessa forma, border igual, entre aspas, um pixel, tá? É lógico, se você escrever aqui border e dar o enter, ele já vai estar dando um igual e as aspas, tá? A gente coloca aqui um pixel. Vou estar voltando aqui, atualizando, e ele já colocou as nossas linhas aqui dentro, tá bom? Então, tá dessa forma. Ah, mas e o espaçamento aqui? O espaçamento está maior. Isso é CSS, tá? Não vou estar passando agora. Então, tá aqui. Vou estar dando um zoom aqui, ó. A nossa tabela. Ah, eu quero colocar aqui os alunos, né? Quero colocar o nome dos alunos e colocar as notas deles. Beleza. Então, a gente volta aqui. A gente pode copiar e colar, mas como vocês estão aprendendo, eu acho interessante vocês colocarem aqui, escreverem mesmo, tá? TR, vou estar abrindo mais uma linha, e aí eu vou estar começando com o primeiro aluno, TD, que é a coluna daquele aluno, certo? E eu vou estar colocando o nome dele aqui, João. Sempre tem um João, sempre tem uma Maria, né? Então, vou deixar aqui o João. João, mais uma TD. O João teve a primeira nota aqui, 10. Opa, 10. A segunda nota do João foi 9. 9.5, tá bom? O João é um excelente aluno. Aí vai deixar lá Ctrl S. Vamos voltar aqui. Vamos atualizar lá. João 10, 9.5, tá? Agora a gente vai colocar a aluna Maria, tá? A aluna Maria vai vir então em mais uma linha. Aí eu te pergunto, linha é TR ou TD? Deixa você responder aí, né? É TR, beleza? E aí, obviamente, a coluna vem o TD. Tá? Então a gente vai colocar lá a Maria como sendo a nossa outra aluna. E eu já vou copiar e colar aqui. E vamos colocar. A Maria, ela não tirou notas muito boas, não. Ela tirou 4.5 nas duas. 4.5. Deixei lá a Maria com duas linhas. Lá bonitinho, né? Duas colunas, aliás, e a mesma nota. Vou dar o Ctrl S, vou voltar aqui, vou atualizar. Lá, a Maria está com a mesma nota nas duas colunas, a nota 1 e a nota 2. Então aqui é o conceito que é bem simples, tá? Só vou estar incrementando algumas coisinhas aqui para vocês estarem entendendo melhor, tá? Bom, como a Maria ela teve a mesma nota nas duas colunas, eu posso usar um conceito aqui dentro de tabelas que é a mesclagem, tá? A mesclagem é quando eu uno duas ou mais células, né, da minha tabela em uma só. Então, se eu posso aqui colocar a mesma nota para as duas, por que não colocar de uma vez só as duas notas aqui coladas, né? Então, como que eu faço isso? Eu posso muito bem vir aqui, apagar essa segunda, deixar sem, e aqui no meu TD usar um conceito chamado de COUSPAN. O COUSPAN é esse de juntar. Ele vai juntar quantas colunas, né? Então, se eu voltar aqui, eu ainda não atualizei, eu vou juntar quantas? Essa com essa. Então, são duas colunas que eu vou juntar. Como eu vou juntar duas colunas, eu vou colocar o número 2 aqui dentro. Vou dar o Ctrl S, vou vir aqui e vou atualizar. Ah lá, eu tenho a mesma nota para os dois. Ah, mas eu queria centralizar e tal. Isso aí, CSS, tá?
A gente até poderia fazer aqui, tá? Aí tem o HTML antigo que a gente usava, tinha um conceito da gente usar aqui itens como, por exemplo, o align, né? O align center. A gente usava esse tipo de código aqui dentro do próprio HTML, né? E eu conseguia colocar aqui códigos. Só que isso tá para sair, tá? Isso daqui para frente, né, pode sair a qualquer momento. Então a gente não usa mais isso dentro de HTML. A gente usa isso agora em CSS, tá? A gente chamaria lá o TD aqui dentro do, do table, então eu colocaria aqui uma classe com um nome centralizado, e aí eu poderia colocar, mas isso são conceitos que a gente vai estar vendo no CSS mesmo, tá? Então eu deixei assim e eu posso colocar, tá? Se eu fosse colocar agora isso aqui para o João, vamos supor que o João fez 3 provas, né? Ele fez 2 vezes aqui, ele fez uma vez a nota 1 e 2 aqui, as 2 provas, e ele fez mais outra vez aqui embaixo. Então a gente vai tirar a Maria daqui e vamos atribuir as 3 notas para o João. Se eu vier aqui, eu posso apagar o item Maria aqui, posso apagar. E agora eu quero juntar não mais linhas, eu quero juntar, ou não quero juntar, desculpa, colunas. Eu quero juntar linhas. Para juntar linhas, eu posso vir aqui e tá colocando lá no João, porque é ele que vai estar começando a minha mesclagem, juntar. Eu vou juntar 2 linhas. Então, ao invés de usar o código colspan, eu vou juntar o wholespan, porque cols em inglês, ou cols, né, é colunas, e rows são linhas, tá? Row, né, no caso, row são linhas. Então vou deixar aqui como 2 também, porque ele vai estar juntando 2. Se eu der o Ctrl S, voltar aqui e atualizar, olha lá, ele juntou 2 linhas, beleza? Para estar colocando assim isso, digamos assim, firmemente nos conceitos, eu vou estar passando aqui mais um exercício para vocês, tá? Assim como no outro, eu quero que vocês façam essa tabela, tá? Ela é muito fácil de fazer, tá? A única coisa que tem de diferente, vocês podem ver aqui que está negrito. Isso que está negrito é porque aqui tá como cabeçalho e aqui como rodapé, que eu vou estar mostrando isso nessa tabela, tá bom? Geralmente, esse alunos, nota 1, nota 2, eu vejo eles como títulos da minha tabela, tá? Então são os itens principais. Então eu posso colocar eles aqui como T-head. E aí tudo que é T-head eu deixo dentro de T-head. Então tudo isso aqui é o meu T-head, certo? E aqui ao invés de eu usar TD, eu uso TH, mas isso só onde é T-head, tá bom? Que é o meu cabeçalho. Então eu vou trocar aqui todos para TH. Ele abre e fecha, tá? Se eu salvar, voltar aqui e atualizar, você vai ver que está em negrito, mas é porque está destacado que aqui é T-head. E aqui eu posso colocar um T-footer, né? Então a gente vai colocar aqui um T-foot, na verdade, né? Eu falei footer, é foot. E a gente vai colocar o rodapé. Então aqui é TR mesmo, e aqui eu posso colocar um TD como sendo a soma, né? Ou então média das notas desse aluno, tá? Se eu salvar, voltar aqui e atualizar, vocês vão ver aqui embaixo esse foot aqui embaixo, tá? Eu poderia colocar uma nota aqui, que eu vou deixar só uma nota 0 aqui, só para poder colocar, e aí voltar aqui e atualizar, só para deixar lá certinho. Vou colocar o meu colspan para ficar bonitinho aqui, mesclado as duas e ficar certo, beleza? Então eu vou voltar aqui, você pode printar essa tela, tirar foto aí, fazer o que você achar melhor. Quero que vocês façam essa tabela como desafio, tá? Ela tem aqui mais um item que eu acabei esquecendo de passar, é esse título aqui que é diferente dos Hs
que a gente colocou, né? A gente colocou um H1 aqui em cima, como sendo o título da página, né? Mas as tabelas também têm título. Então, são chamadas de caption. Esse caption é o título, né? Aqui no caso está a tabela com dados sobre países. Aqui eu vou colocar o título, tabela, notas dos alunos. Se eu salvar, voltar aqui e atualizar, vocês vão ver que esse título é diferente desse, né? Esse título ele fica somente na minha tabela, independente do tamanho que ela tenha, tá? Então isso é bem interessante, esse conceito. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário. Eu vou deixar a página aberta aqui do exercício, do desafio que vocês vão estar fazendo, tá? Esse desafio, que nem eu falei, é muito fácil. É lógico, não existe só a população de 1000 aqui no Brasil, nem no Chile, mas é só para ficar fácil de vocês conseguirem colocar. Se você quiser colocar a população aí pesquisa e coloca a população, seria interessante, tá bom? E aí você faz do jeito que você achar melhor. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de tabelas. Esse conteúdo, que nem eu falei, é muito importante. Nós vamos estar revisando tabelas lá na frente, quando for CSS. E é isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.